E quais são as distorções mais comuns aí que nós podemos encontrar? Nós temos a catastrofização, nós temos a polarização, a abstração seletiva, a leitura mental e a personalização. Essas são as 5 aí que eu quero falar. Eu quero falar justamente sobre cada uma delas e quais quadros normalmente elas podem aí aparecer. Quais que são elas, né? Como que a gente pode definir essas distorções cognitivas? A catastrofização é o pensar que o pior de uma situação irá acontecer, sem levar em consideração a possibilidade de outros desfechos. Acreditar que irá acontecer ou aconteceu o que irá acontecer ou aconteceu será terrível e insuportável. Eventos negativos que podem ocorrer são tratados como catástrofes intoleráveis, em vez de serem vistos aí em perspectiva. Então, ele pode morrer se o coração dele começar a bater mais forte. Então as pessoas vão rir da cara dele se perceberem a sua ansiedade, ou se ele errar, ou coisas nesse sentido. Ou ele vai repetir de ano se ele não fizer tal coisa, enfim. Ou ele, enfim, coisas terríveis vão acontecer na vida dele, de certo modo. Isso gera muita ansiedade ali no paciente. Isso pode fazer com que ele evite situações, né? Evite situações e se envolva em comportamentos de segurança que mantêm ele nesse ciclo de ansiedade, que não testam o seu pensamento disfuncional, que não testam ali o que ele pensa que vai acontecer. Ao mesmo tempo que levam ele a ter comportamentos que distanciam ele do seu objetivo. Então, se ele é uma pessoa que quer se formar, coisas nesse sentido, e ele fica evitando fazer apresentações da faculdade, enfim, coisas nesse sentido que ele precisa realizar para conseguir a sua aprovação, para conseguir ter o sucesso profissional, coisas nesse sentido, isso vai prejudicar a vida dele. Se ele é uma pessoa que quer encontrar alguém, que quer ter uma namorada, por exemplo, e ele evita ir conversar com as garotas, né, evita de paquerar, de entrar no Tinder, enfim, de conversar, né, sobre as coisas, assim, isso é uma coisa também significativa, né, porque ele tendo esse comportamento evitativo, ele não vai estar entrando em contato com o seu objetivo, ele vai estar se distanciando aí do seu objetivo. E isso é uma coisa que a catastrofização pode acabar causando, tá? Porque isso aumenta muito a ansiedade e faz aí a pessoa evitar situações e se envolver em comportamento de segurança que mantém o ciclo da ansiedade. A segunda distorção cognitiva mais comum é a polarização, né? É a polarização que eu comentei, né? Isso mesmo. Polarização, que é o pensamento tudo ou nada, que é o pensamento dicotômico, que é ver a situação aí em duas categorias apenas, mutuamente exclusivas, em vez aí de um contínuo, que é perceber eventos ou pessoas em termos absolutos, bem uma coisa preto e branco também. Então, um exemplo, deu tudo errado na festa. Eu devo sempre tirar nota máxima, ou serei um fracasso, ou algo é perfeito ou não vale a pena. Todos me rejeitam, tudo foi uma perda de tempo total. Esse tipo de distorção ele é muito comum em dietas, pessoas que querem fazer dietas ou que têm dificuldade, né, fazer dieta e tudo mais, e pessoas também com transtornos alimentares, pacientes com transtornos alimentares. Isso é muito comum porque, como ele tem nessas pessoas muito rígidas, de certo modo, onde eles às vezes querem resultados muito rápidos ou coisas muito mágicas, de certo modo, tem uma visão bem distorcida, até mesmo da aparência física, muitas vezes, isso faz com que eles busquem coisas muito imediatistas, realmente ou é tudo ou é nada, né. E aí é muito comum eles abandonarem tudo que eles conquistaram muitas vezes. Então se o paciente está indo muito bem na sua dieta, e às vezes faltou na academia alguns dias, que não tem assim, é uma coisa que ajuda, né, a dieta e a academia são coisas juntas que tem que fazer, mas beleza, tá indo muito bem na dieta, mas faltou na academia alguns dias, isso daqui já então se eu não tô nem indo na academia, que foda se foda a dieta, entendeu? Não vale a pena mais ele volta e piora na dieta, por exemplo. Então se uma coisa não tá dando certo, então nada tá dando certo. Então não vale a pena tentar. Ou aquela coisa de estar indo muito bem na dieta e às vezes come um docinho fora da dieta, come alguma coisa fora, então não vale a pena, então vamos abandonar a dieta. Não vale a pena, e não sei o quê, tem que parar. Isso. O transtorno alimentar é a mesma coisa, se a gente pensa numa questão da bulimia, onde o paciente, o nosso processo ali de inicial é ajudar o paciente a melhorar a questão da sua saúde, né? E a sua saúde envolve muito a questão,
primeiro de parar o comportamento purgativo, né? Onde isso faz mal para ele, principalmente se a gente está falando de do vômito aí. Isso faz muito mal para ele, pode causar até mesmo a morte, então é uma coisa muito significativa aí para aquele paciente. Então, muitas vezes a gente está trabalhando isso, está melhorando nessa questão, né, dele não estar forçando o vômito e tudo mais, mas como ele não está atingindo outras coisas, às vezes ele não está conseguindo seguir uma dieta direito, não está conseguindo fazer uma atividade física direito, coisas nesse sentido, ele acaba abandonando até mesmo isso. Ah, então não adianta mesmo, né? Tipo, não vale a pena. Ele não consegue ver que uma coisa avançar é muito boa, é muito positiva. Então, isso pode aumentar o risco. Então, se ele se prende muito nessa polarização, esses pacientes podem acabar abandonando tudo que eles já conquistaram até ali e não reconhecer justamente os seus avanços. E se eles fazem isso, eles acabam também não melhorando. A terceira aí, mais comum, é a abstração seletiva, ou visão em túnel, filtro mental, ou filtro negativo. Que é o quê? Um aspecto de uma situação complexa é o foco da atenção, enquanto outros aspectos relevantes da situação são ignorados. Uma parte negativa ou mesmo neutra de toda a situação é realçada, enquanto todo o restante positivo não é percebido. Então, exemplo, veja todas as pessoas que não gostam de mim. A avaliação do meu chefe foi ruim, focando apenas no comentário negativo e negligenciando todos os comentários positivos. Então, o paciente se envolve em várias situações durante a vida dele, durante o dia a dia dele, ignora todas as situações positivas ou situações neutras e transforma todas as situações neutras em situações negativas, ou realça também as situações aí negativas. Então é muito comum no paciente depressivo, porque ele se envolve em várias situações, às vezes ele sai com as pessoas, ele está no trabalho, às vezes ele está no dia a dia dele, mas ele foca no negativo. Uma coisa de negativa aconteceu aquela semana, ele foca naquilo. Minha semana foi terrível, foi uma bosta, não sei o que e tal. E as coisas positivas que aconteceram, ele ignora completamente. É realmente a visão em túnel, onde ele só consegue olhar as coisas negativas do dia a dia dele e aquilo realça ali na visão dele. Ó, realça, virou um alce, olha só. Mas enfim. Então, a abstração seletiva aí é muito comum na depressão. Quando ele foca muito no negativo, ele não consegue observar então que há coisas positivas no dia a dia dele. E parece que a vida é terrível, porque só tem coisa negativa. Isso faz o quê? Diminui, abaixa ainda mais o humor daquele paciente. Quando ele tem esse humor muito depressivo, cada vez mais depressivo, isso faz com que ele haja aí, tenha comportamentos de segurança que mantém esse humor aí, esse ciclo depressivo dele. Porque daí então ele tem comportamentos de segurança que não testam isso, né? Ele tem comportamento de segurança que reforçam os seus pensamentos iniciais, ou que não testam os seus pensamentos disfuncionais. E aí mantém o seu humor negativo, o seu humor depressivo, e isso faz com que ele tenha, novamente, pensamentos e comportamentos de segurança. Isso faz ele focar ainda mais no negativo e aí se mantém preso nisso. Então, se não trabalhar a abstração seletiva no paciente, principalmente em casos aí de depressão, por exemplo, ajudar ele a ter um foco no positivo, né? A gente não está falando de positivos de coisas irreais, a gente está falando positivos de coisas reais que acontecem no dia a dia dele mesmo, né? Então, se você não trabalha dessa maneira, de ajudar o paciente a aprender a focar no positivo, aí, de lidar com essa abstração seletiva, ele vai se manter na sua depressão, porque ele só vai estar focando ali no negativo. A leitura mental, que é presumir sem evidência que você sabe o que os outros estão pensando, desconsiderando outras hipóteses possíveis. Exemplo, ela não está gostando da minha conversa, ela está me achando inoportuno, ele não gostou do meu projeto. Este é muito comum em relacionamentos de modo geral, mas aqui especificamente a gente pode pensar em relacionamentos amorosos também, né? Então isso afeta um pouquinho e causa um sério problema, que é uma falta de comunicação terrível nos relacionamentos. Sempre que eu acho que o outro sabe o que, às vezes porque a leitura mental tem o contrário também, de achar que o outro sabe o que você pensa, o que você quer, né? Então, tipo, é muito comum em relacionamentos isso, né? Uma vez eu tive uma briga no começo do relacionamento com a Natália. Uma briga que eu estava aqui trabalhando, ela estava trabalhando ali, e
E eu acho que eu estava escutando música, eu não lembro o que eu estava fazendo. E aí ela deduziu, né, que que eu deveria saber que eu não deveria estar com a música ligada. Mas por mim, tipo assim, se isso incomodar ela, vai falar, vai pedir para eu colocar o fone, né, coisa nesse sentido. Ela ficou brava, e eu falei: "Ué, mas você não falou nada". Mas tipo assim: "Nossa, mas não é óbvio", entendeu? Tipo, então assim, eu deveria deduzir, né. A gente já resolveu isso, tá, gente? Não é lavagem de roupa suja, faz tempo já. Deveria deduzir que aquilo iria incomodar ela. Então, isso é uma coisa que em relacionamento muitas vezes acontece. Essa questão da leitura mental, aonde você acha que o outro sabe o que você está pensando, ou que o outro sabe o que você está pensando. Aquela coisa, tipo, a pessoa te chateou, fez alguma coisa, e você não comunica para ela, porque ela sabe o que ela fez. Ela sabe muito bem o que ela fez comigo, só que não sabe, tá. Então isso diminui muito a capacidade de comunicação, porque quando você deduz que o outro já sabe, por que que você vai falar sobre isso? Por que que você vai se comunicar com o outro? E a falta de comunicação no relacionamento é a pior coisa que pode acontecer. Porque isso vai virando uma bola de neve, isso vai virando, vai acumulando e coisas nesse sentido. E isso pode te levar a consequências terríveis, como brigas e discussões desnecessárias, idiotas, comportamentos terríveis, tá? De tipo, nossa, pensar que a pessoa tá pensando outra coisa e trair a pessoa. Tem coisas bizarras assim que acontecem mesmo. Então, discussões desnecessárias, comportamentos terríveis que podem prejudicar o relacionamento e até mesmo términos aí no relacionamento. Então, a leitura mental, se não trabalhada, dificulta cada vez mais a falta de comunicação nos relacionamentos e pode levar aí a discussões terríveis, sofrimentos desnecessários e até mesmo términos de relacionamento, até mesmo infidelidade, coisas nesse sentido. É bizarro mesmo. Então, a leitura mental, quando a gente está falando de relacionamento, é uma coisa que você precisa se focar, que você precisa ajudar o seu paciente, senão ele não vai melhorar nesses problemas aí, por exemplo, de relacionamento, tá bom? E eu acho que a última é a personalização. É assumir a culpa ou responsabilidade por acontecimentos negativos, falhando em ver que outras pessoas e fatores também estão envolvidos nos acontecimentos. Exemplos: o chefe estava com a cara amarrada, devo ter feito algo errado, é minha culpa. Não consegui manter o meu casamento e ele acabou por minha causa. A personalização ela acontece muito em casos onde simplesmente o paciente está lá e as coisas dão errado na vida dele. Ou quando acontece alguma coisa negativa na vida dele, que ele tende a trazer para ele. Então é muito comum em casos, por exemplo, de pacientes que estão passando por um luto, que sofreram alguma perda, que se sentem culpados por alguma coisa que aconteceu na sua vida, no seu relacionamento, em coisas nesse sentido. E quando o paciente ele se envolve nesse tipo de personalização, isso traz um sofrimento extremamente desnecessário, um sofrimento muito elevado, de certo modo, porque ele começa a se ver como um ser aí incapaz de lidar com as situações, porque se tudo é culpa dele, se tudo é culpa dele, então ele é uma pessoa que não sabe se movimentar no mundo. Então ele é uma pessoa que não sabe se comportar no trabalho. Ele é uma pessoa que não sabe se comportar com as pessoas. Ele é uma pessoa que não sabe se relacionar. Porque se tudo é culpa dele, então ele é a pior pessoa do mundo para estar naquela situação, de certo modo. Então, o paciente se envolver numa distorção cognitiva de personalização, isso traz um sofrimento elevado muito desnecessário. E quando isso acontece, isso pode levar a uma baixíssima resolução de problemas, uma baixíssima capacidade de resolução de problemas. Porque se eu sou um bosta, se eu sou uma pessoa incapaz de lidar com tudo, se eu sou culpado por tudo, então eu não sei resolver as coisas. Se eu não sei me relacionar, se eu não sou a pessoa adequada no trabalho, se eu não sou adequado nessas situações, eu não tenho o que fazer, porque eu sou uma pessoa quase que uma pessoa tóxica, uma pessoa que complica as coisas, que não faz nada direito, né, de certo modo. Então, a personalização é uma distorção cognitiva que acontece nesses tipos de casos, quando tem uma culpa, quando tem alguma coisa que acontece errado, quando tem essa questão do luto, muitas vezes alguém morreu, alguém faleceu, às vezes a pessoa se culpa até certo ponto por conta disso, e, né, quando tem o término de alguma coisa, o luto envolve isso também, né? Daí causa um sofrimento desnecessário e pode causar uma baixa resolução de problemas, onde o paciente fica preso naquilo, sofrendo, se punindo,
tá? Ele começa a se punir desnecessariamente, "Ah, porque eu fiz isso, porque eu não deveria", ele tem comportamentos negativos para se punir também e fica preso nisso. Então, se você não consegue trabalhar com esse pensamento com essa distorção da personalização, o paciente vai continuar nesse processo e não vai conseguir sair, por quê? Porque ele tem uma baixa capacidade de resolução de problemas, tá? Então essa é a primeira distorção que é muito importante, que isso tem em muitos casos, principalmente quando a gente está falando de casos de luto, onde o paciente perdeu alguma coisa, seja um ente querido, seja um relacionamento, seja um trabalho, tá? Quando ele se culpa, ele abaixa muito o humor, sofre desnecessariamente e ele não consegue ver nada para fazer, porque ele é o responsável. Ele pode estar em qualquer situação, ele vai cagar tudo de novo, ele vai foder com as coisas. Então esses são 5 distorções cognitivas que eu quero falar, né, que eu tô começando a falar, assim, que são motivos importantes para você trabalhar e que alguns transtornos, alguns problemas que você vai trabalhar no consultório, trabalham de forma mais focada em algumas dessas distorções. É mais comum essas distorções aparecerem em alguns problemas aí específicos.